não estava, nós demos a introdução da série e hoje começa a parte das peças da armadura. São 6 peças. A peça de hoje é o cinturão da verdade. Olha, essa série é maravilhosa. Como eu falei para vocês, a gente vai morar nela aí durante 6 domingos, aliás, ao todo 7 domingos, sem pressa e nos alimentando espiritualmente. Então, como nós demos a introdução no domingo passado já, eu vou ler apenas o verso 12 e o verso 13. Então, Efésios 6, vamos lá. Efésios 6 e o verso 13. Podemos? Efésios 6, verso 12 e verso 13. Diz assim, gente: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vamos orar? Senhor, fale conosco. Queremos aqui ouvir a sua voz. Fale aos nossos corações. Amém. Então vamos lá. Eu parei aí porque é exatamente onde fala do cinturão. Cingir aqui significa colocar o cinto. Então, a primeira peça da armadura, o apóstolo Paulo coloca o cinturão, o cinto, e ele associa o cinto com a verdade. Amém? Ele poderia começar com o capacete, com a couraça, mas ele começa a lista das peças com o cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? O cinturão segurava partes da armadura no lugar. Sem o cinturão, o que acontecia? A armadura caía. Sem a verdade, o cristão cai. Você coloca, eu estou usando o cinto. Para que serve o cinto? Segurar a calça. Você deve ter vários, já visto por aí vídeos, a pessoa está numa cerimônia, a calça cai. Às vezes estava com cinto, mas o cinto não estava ajustado. Então o cinto era para segurar a armadura. É onde se colocava a espada. Ou seja, o cinto é o que dava firmeza em toda a armadura do soldado. Entende? É a mesma coisa, farda, né, de polícia. Você vai ver lá, o cinto dele. Sem aquele cinto, toda aquela farda fica solta. É onde ele coloca a arma, onde coloca o spray de pimenta, está tudo ali. Então, Paulo começa falando das peças, e ele começa falando exatamente do cinto, porque sem o cinturão da verdade, a armadura ficava solta. Sem a verdade, nós tropeçamos. Nós estamos aqui hoje cultuando a verdade. Nós estamos lendo hoje a palavra que é a verdade. Nós descobrimos, nós fomos alcançados pela verdade. A vida cristã se baseia na verdade. E quem é a verdade? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, sem a verdade, o cristão cai. É querer seguir com a sua força, com o seu conhecimento. Jesus disse, a verdade disse: sem mim nada podeis fazer. Não existe vida sem a verdade. Então Paulo, ele associa o cinturão com a verdade. Porque toda batalha, qualquer situação, deve começar na verdade. E olha só, o porquê a verdade. Cingir-se com o cinto da verdade significa que a verdade de Deus
revelada em Jesus Cristo, nas Escrituras, deve ser a base de tudo que fazemos e pensamos, gente. Deus revela sua vontade por meio do Filho. Por isso que Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade de Deus foi revelada no Filho. Então tudo que fazemos ou pensamos deve ser baseada em Cristo Jesus. Tudo, toda a sua vida, tudo que você fizer, tudo que você pensar, suas escolhas, suas decisões, deve ser baseada na verdade que é Jesus. Tudo. O verdadeiro cristão, ele não consegue ficar longe da verdade. Eu vou tomar uma decisão, mas o que a verdade que é Jesus Cristo pensa dessa decisão? O que a verdade me diz sobre essa decisão? A Bíblia é a nossa única regra de fé. Por exemplo, com respeito a certas opiniões ou posicionamentos, né? Por que para você tal coisa é errado e para outra pessoa não é? Porque a sua regra de fé é a Bíblia. Então, se a sua regra de fé é a Bíblia, o que o mundo acha que é certo, para você, é errado. Por que é errado para você? Porque a Bíblia afirma que é errado. Pronto. Nós temos uma verdade com a gente, coisa que o mundo não vai entender. Então, tudo que você fizer deve ser baseado nessa verdade. Amém, gente? Tudo que você pensar, baseado nessa verdade, ela é o nosso cinturão. É ela que segura tudo, ela que segura a couraça, ela que dá firmeza. Sem a verdade, nós não estamos firmes. E digo mais, nós temos que começar e permanecer na verdade, gente. Paulo começa pela verdade porque ela sustenta toda a vida cristã. A verdade mantém tudo no lugar. E a verdade prepara a gente para a batalha. Você vê que onde há verdade, tem organização, gente. Você quer ver uma coisa bagunçada? É quando tem mentira. Onde há mentira, há confusão. Mas onde há verdade, há organização. Vamos começar uma batalha. Comece na verdade. Amém? Porque ela sustenta a gente. A verdade nos dá força. Eu estou falando da verdade, me referindo entenda que esse cinturão da verdade, Paulo associa a Jesus Cristo. Mas dentro da verdade, que é Jesus Cristo, nós temos que viver uma vida de verdade também. Como eu creio na verdade, como eu professo a verdade, se eu não vivo na verdade? Amém? Então, do mesmo jeito que o cinturão lhe dava firmeza, né? Ele mantinha tudo no lugar. Né? Sem cinto. Eu acredito que você já usou uma calça sem cinto. Já aconteceu comigo, de sair correndo e esquecer de colocar o cinto. E toda hora ficar assim. É chato, incomoda. Né? Você está lá, porque não está ajustado. Mas quando você coloca o cinto, fica tudo no lugar. Né? Tudo certinho. Então a verdade, ela mantém a gente no lugar. O cristão, ele sofre ataques, né? Ele sofre muitos ataques, como todo mundo sofre, mas a nossa batalha é diferente. Mas quando nós estamos com o cinturão da verdade, conseguimos nos manter firmes, porque estamos na verdade. O cinto não está frouxo, o cinto está ajustado, não tem espaço, está ajustado. Pode vir o dardo que for, pode levantar o capeta que for, como diz o outro. A verdade em nós, amém, pessoal? O cinto está ajustado, não tem esse negócio, não, o cinto está ajustado, não tem nada frouxo aqui. E aí, o cinturão ajustado, olha só, o que é o cinturão ajustado? É praticar a verdade, a palavra, viver longe da mentira e da falsidade, ter um coração diante de Deus. Eu até vou confessar uma coisa para vocês. Quando fala aqui viver longe da mentira, eu poderia colocar assim, viver sem mentira.
Falei assim, gente, nós somos tentados todos os dias. Nós somos atacados todos os dias. Infelizmente, nós estamos num mundo cujo esse mundo, ele é governado pelo pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, não tem como você viver sem mentira. A mentira existe, ela está aqui. Temos que viver longe dela. Longe da falsidade, daquilo que é engano, né? Daquilo que corrompe. Você vê que, se você pegar as histórias da Bíblia, de orações, de quebrantamento, você vai ver que tudo que Deus sempre quis numa oração, é um coração sincero, gente. Sincero. Davi, quando ele erra, né, ele comete lá a besteira que cometeu, ele chega diante de Deus. O Tiago até comentou o Salmo 51 aqui, que é, para mim, o salmo mais lindo da Bíblia, que é a oração de quebrantamento. Que Davi, ele pede para Deus não expulsar ele. Ali Davi, ele mostra o seu coração sincero diante de Deus. Eu não estou falando de perfeição, não. Deus não quer perfeito, Deus quer pessoas sinceras. Sabe aquela pessoa que às vezes assim, aquela pessoa fala umas coisas duras, às vezes coisas duras. Mas a gente pode falar uma coisa, é melhor uma pessoa que de repente fala coisas duras e é sincera do que aquela que fica rindo e não é sincera. Você concorda comigo? Às vezes até assim, aquela pessoa que fala mesmo, pelo menos mostra o que é. Aquela pessoa sincera, sabe? Que às vezes até um comentário dela meio desconfortável, mas é sincera. Eles contam uma história, eu não sei se isso é verdade, mas eu acho muito legal aplicar nisso aqui. Eles falam que antigamente, quando eles vendiam os vasos, esses vasos de barro, eles vendiam na beira da estrada. E aí, o que acontecia? O comerciante transportando os vasos, acontecia que no meio do caminho os vasos rachavam. Aí o que ele fazia para vender? Ele aplicava uma cera do lado de fora do vaso, para ninguém ver, e vendia o vaso. E aí as pessoas, sabendo disso, elas chegavam e perguntavam para o comerciante assim: esse vaso é com cera ou sem cera? Aí nasceu a palavra sincera. Eles contam essa história, eu acho interessante isso. Aí nasceu a palavra sincera, ou seja, sem cera. Por que a cera faz? A cera cobre, a cera maqueia. É a maquiagem. Né? As mulheres que passam lá o prime para dar aquela, né, retocada, esconder alguma coisa. Ainda mais hoje, né? Hoje as maquiagens estão bem avançadas, né? Muda todo o rosto da pessoa, né? Parecem duas pessoas, uma em casa, outra... Não é assim? Mas... Estou citando esse exemplo aqui só para você entender que de onde vem, né, essa sincera, né, essa sincera. Então, tudo que Deus quer é um coração sincero, um coração quebrantado. Amém? Você não vai encontrar na Bíblia nem Deus exigindo perfeição de ninguém, mas Ele exige sim sinceridade. Amém? E aí, gente, precisamos ser verdadeiro com o próximo também. Olha só, Efésios 4:25, está escrito: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Estamos ligados, somos membros uns dos outros. Você gosta que fulano seja verdadeiro com você, então você precisa ser verdadeiro com fulano também. Amém? Eu quero aqui aproveitar esse versículo e falar uma coisa. Ninguém gosta de ser enganado, né? Ninguém gosta. Mas a gente também não pode enganar. Se coloque sempre no lugar de quem vai ouvir, né? A gente tem que tomar muito cuidado de não levantar nenhum falso, alguma coisa contra uma pessoa, gente. Me disseram, não, cuidado com isso. Me falaram, cuidado. Porque hoje em dia,
uma mentira pode complicar a vida de uma pessoa de tal maneira. Nós estamos na era da mentira. Você sabe o que eu estou falando? Inteligência artificial. Você está assistindo um vídeo, você não sabe se aquele vídeo é verdade ou não. E coitados dos mais idosos, porque vira e mexe aparece o vídeo de um idoso, ele se vendo no vídeo, dançando, ele, não foi eu que fiz isso, quem fez isso? Ele vai explicar para ele que é inteligência artificial. Não sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que falamos, naquilo que nós não queremos ser vítima de mentira, mas também a gente não pode fazer os outros também de mentira. Fazer vítima de mentira. E aí, olha só, podemos nos tornar vítimas de uma mentira. Ninguém está livre dela. De uma falsa acusação, etc. Mas uma vida firmada na verdade não é abalada por mentiras. Pronto. A gente não está livre disso, gente. Qualquer pessoa pode inventar alguma coisa. Olha, é tão fácil. Eu vou abrir aqui o meu celular, vou abrir aqui o vídeo, vou gravar um vídeo e vou falar da Maria. E vou pegar esse vídeo e vou colocar nas redes sociais. Pronto. Em questão de segundos, centenas de pessoas são alcançadas com esse vídeo. E por aí vai. Eu criei uma mentira, falei de uma pessoa e todo mundo está sabendo. E aí até provar que focinho de porco não é tomada, a coisa já foi. Então, é muito fácil. Só que o cristão que tem o cinturão da verdade, ele não é abalado por mentira. Ele pode ficar chateado, ele pode sim, ninguém gosta disso, mas ele não fica abalado. Então, deixando claro para você, podemos ser vítima de uma mentira. Temos que tomar cuidado para não fazer ninguém uma vítima de mentira. Amém? Quando você falar, abrir a boca para falar, seja para afirmar alguma coisa com uma pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque a gente sabe que Satanás, ele trabalha na mentira. É a arma dele. É isso que ele faz. E no próximo aqui, somos confrontados pela mentira. João 8,44. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. De quem que nós estamos falando aqui? Satanás. Satanás é o pai da mentira. Muitas batalhas começam na mente com mentiras. Isso aqui é profundo. Você não consegue, Deus não se importa com você, ninguém te ama. Você sabe que as maiores batalhas nossas não estão fora, estão aqui na mente, pessoal. Na nossa mente. É aqui que Satanás trabalha. Ele vem com os dardos dele. Olha, ninguém se importa com você, ninguém te ama, você é um zero à esquerda, e por aí vai. Ele vai trabalhando assim. Ele vai colocando na mente da pessoa. Essas pessoas, por exemplo, que estão entregues à ansiedade, aos problemas emocionais, sofrem mais do que aquelas que não têm. Porque a mente delas são bombardeadas o tempo todo. Ninguém se importa com você. Ou às vezes, gente, isso aqui, ó, um pensamento com interpretação errada. Vou citar um exemplo. A pessoa fala com a outra, só que a interpretação da outra foi totalmente errada. E aí começa um tanto de pensamento na mente da pessoa. Fulano quis dizer isso para mim. Não, ele quis dizer isso. E às vezes ele não quis dizer isso. Só que a guerra aqui dentro é muito grande. Sabe quando você pensa, isso já aconteceu com você, sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, eu não fui com a cara de fulano? Vamos ser sinceros, tem isso. Mas quando você senta para conversar, você fala, poxa, não é nada do que eu pensava. Já aconteceu isso com você ou não já? Já, lógico que já aconteceu. Então é a guerra da mente, é a interpretação que você tem às vezes das coisas que não estão alinhadas. Você pode pensar assim, fulano ele não gosta de mim. E às vezes gosta. Mas às vezes o pensamento vai vindo. Então temos que tomar muito cuidado, porque a nossa mente é bombardeada o tempo inteiro, gente. Com mentira. Satanás, ele não é bobo. Ele vai jogando, ele vai vindo. Ele usa, ele trabalha. Porque ele sabe
que aqui é onde começa tudo, né? Daqui vem para o coração. E quando vem para o coração, se não for tirado, vira uma ação, uma atitude. Então, muito cuidado com aquilo que você pensa. Ele trabalha. Satanás não tem o poder de saber o que pensamos, mas ele tem o poder de lançar pensamentos, dardos. Ele vem com setas. Então, cuidado com aquilo que você pensa. Cuidado com a sua mente. Cuidado com a mentira que vem na sua mente. Às vezes, gente, uma coisa que a gente precisa aprender disso aqui. Às vezes, criamos um certo, até mesmo um distanciamento, um afastamento, por causa de um pensamento. Sabe aquela pessoa que se afastou de você do nada? Não deu explicação, não falou nada. Sabe às vezes o que acontece? Um pensamento. Mas eu não falei com nada, não entendi porque fulano, porque ela interpretou algo, ou um pensamento. E você fala, poxa, mas não entendi. Uma interpretação errada aqui dentro, gente. E hoje em dia, assim, o ser humano está fazendo muito isso. Né? De sair sem dar satisfação, de se afastar, não quero saber. Do nada. Por isso que é importante você expressar o que você às vezes pensa, porque às vezes pode ser uma interpretação errada. E esclarecer as coisas. Amém? A falta às vezes de comunicação, de se colocar, de se posicionar. Às vezes até colocar mesmo o que você está pensando. Que isso pode ser colocado em pratos limpos e fica tudo bem. Amém? Tudo isso dentro do cinturão da verdade, pessoal. E aí, uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. Somos atacados. O que nós temos que fazer? Contra-atacar. Se você ficar lá, o soldado está com o cinturão, mas está lá, só defendendo. Não, o que ele tem que fazer? Contra-atacar. De que maneira você contra-ataca? A verdade de Deus diz. Lembra de Jesus no deserto? Satanás começou a tentar Jesus. O que Jesus fez? Contra-atacou Satanás. De que maneira? Com a palavra. Não foi, Satanás, você está repreendido, você está amarrado, Satanás. Não. Foi com a palavra. Então, veio o ataque de Satanás na mente. Contra-ataca ele. Quando ele fala, você não é amado. Você é amado sim, eu sou amado. Porque está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele me amou tanto que ele deu o filho dele por mim, Satanás. Eu estou contra-atacando Satanás com a verdade. Ele está vindo com a mentira. E eu estou indo para cima dele com a verdade. Pronto, pessoal. Não tem. Quem vence, mentira ou a verdade? A verdade. E aí, ele vem. Deus não se importa com você. Deus não dá nem aí para você. Deus cuida sim, porque está escrito. O apóstolo Pedro fala que nós temos que lançar em Deus as nossas ansiedades. Que Ele cuida da gente, Satanás. Você está vindo com o pau para cima de mim, dizendo que Deus não se importa comigo? Está escrito que Ele cuida da gente. Aí Ele vem. Não tem perdão para você. Não tem jeito para você. Deus não vai te perdoar. Olha, esquece. Satanás, está escrito em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. O seu passado de Satanás não importa o meu passado, porque eu estou em Jesus agora. E nele eu sou nova criatura. Pronto, acabou. Não devo mais nada para você, seu capeta desgraçado. Desculpa, mas é verdade. Você contra-ataca Satanás com a verdade. O ataque vem, mas você parte para cima dele. Não fica acuado. Vai com a verdade para cima dele. Não vai com o seu argumento. Vai com a palavra. O nosso argumento é fraco. A palavra de Deus é forte.
não é o seu argumento, é o que Deus diz. Amém? Quando você faz isso, gente, olha, acabou. Vai com a palavra. Inclusive, até adiantando um pouquinho, a gente vai ver o escudo, né? O que é o escudo dentro da armadura? É a palavra. Aliás, a fé, a palavra é a espada. Ou seja, tá lá. O que é a espada? Para que serve uma espada? Para ficar guardadinha aqui, gente? Para atacar. Então, se a palavra é a espada, então Satanás veio com tudo para cima de mim, eu vou com a espada para cima dele. Vou com a palavra de Deus para cima dele. A palavra é tudo, gente. Qualquer situação que você está passando, a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Você está aí, olha, eu estou numa situação assim, insensada. A palavra de Deus tem algo para você. Ela vai te ajudar nisso. Ela é uma verdade que vai te auxiliar contra essa mentira que de repente está atacando a sua vida. Amém? E aí, quais são os efeitos de tudo isso, gente? Quando a gente está na verdade, a gente anda seguro. Não é verdade? A fé fica firme. A consciência fica como, gente? Leve. E o coração fica em paz. Verdade. Amém? Cinturão da verdade. Em meio a toda essa turbulência, você está em paz, porque você está na verdade com Deus. Esses são os efeitos maravilhosos. Coisa que o mundo não entende. Está pegando fogo, está tendo uma turbulência, mas você está em paz. Você está seguro, porque há um cinturão da verdade em você. Você está, tudo está protegido, está bem ajustado. E para finalizar, Deus nos chama na verdade. Precisamos apertar o cinto da verdade. Não podemos deixá-lo frouxo. Se o seu cinto da verdade está frouxo, trata de apertá-lo, deixar bem ajustado, bem justo. Não deixa frouxo, porque é nessa, se a gente afrouxa, é onde Satanás vem com tudo. Deixa o cinto bem apertado. E para finalizar, embora já falamos sobre isso, mas só para reforçar, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é tudo, Ele é a verdade. É nele que nós temos que nos firmar. Quando fala apertar o cinto, é você se ajustar na verdade com Jesus. Não caminhar sem essa verdade. Só para ilustrar, a gente coloca um cinto, normalmente o cinto, pode ser por estética, mas na maioria das vezes quando você coloca um cinto, não é por estética, porque às vezes ele nem aparece, com exceção às vezes, dependendo da roupa. Mas é mais para ajustar mesmo, apertar a calça. Pensando em que eu tenho que ajustar, pois essa calça cai e eu passo vergonha. Então, colocando no lado espiritual, quando nós não estamos com o cinto da verdade, somos envergonhados. Mas quando nós estamos com o cinto da verdade, pode vir o que for, pessoal. Somos atacados, mas a verdade é em nós. Amém. Lute na verdade. Batalhe na verdade. Ajuste o cinto da verdade. Paulo poderia começar com o capacete. Ele poderia começar com as botas. Mas ele começa com o cinto. Que aparentemente, cinto, né? A couraça já protege o peitoral, a parte vital do corpo que é o coração. O capacete protege a cabeça. Mas ele começa com uma peça que aparentemente é a menos importante, o cinto. Mas ele associa o cinto a uma coisa: a verdade. Amém? Então Deus nos encoraja hoje a ajustar os nossos cintos. Se você está aí acompanhando esse culto e de repente está assim: olha, eu ainda não tenho um cinturão da verdade que é Jesus.
Hoje você tem a oportunidade de colocar esse cinto, ajustar a sua vida e andar. Ajustar a sua vida. Está tudo solto, está tudo fora do lugar, porque falta o cinto para você. Põe o cinto, ajuste o cinto e vai. Pastor Joel, eu já coloquei esse cinto há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, ajuste todos os dias. Não é colocar e pronto, a gente precisa ajustar. Né? Já viu aquele cinto que você coloca no último buraquinho? Mas se você engordar mais um pouco, você vai ter que depois criar um buraco. Porque já foi no limite, né? E se emagrece, vai ter que mudar de casinha. Não é assim? Ou seja, às vezes você tem que dar ajuste nele, dependendo, né, do corpo, várias vezes. Então, no mundo espiritual, a gente tem que ajustar os nossos cintos todos os dias, gente. Todo dia, com a palavra, com o quebrantamento, com a oração, com a entrega, um coração sincero diante de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar.